Aqui no StreamYard tá falando que tá ao vivo. Tá dando erro aqui, viu? Tá dando erro? Tá dando erro aqui para mim. Deixa eu só... Caramba. Semana passada a gente testou e tinha dado certo, né? Deixa eu sair daqui. Deixa eu entrar de novo. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Entrou aqui no canal, do ser agora. Não entrou aqui a gravação? Eu acho que não tá gravando. Para mim tá ao vivo, que é o antigo, né? No celular. Não tá, então. Tem alguma coisa errada aí que não tá entrando. Oi, sabe o que está entrando lá? A gravação que a gente passou o passado, não agora essa. Entrou agora a outra, que não é essa que a gente está fazendo aqui. Acho que ela não vai passar essa aqui. Ela está passando a anterior, aqueles minutinhos. Deixa eu excluir a anterior. Dá para excluir. Ali tá falando que tá ao vivo agora, né? Aí eu não sei, deixa eu ver. Aí. A antiga eu excluí, Wagner. Peraí, deixa eu entrar aqui para... Agora acho que tá, hein? Eu sou bem coisa também aqui para... O pessoal tá dizendo que normalizou. Normalizou, agora tá bem. Agora, tô falando agora foi... Gente, tá ok, som, imagem, tá passando no canal que a gente se enrolou aqui, não sei o que aconteceu como tava indo. Oi, agora está ao vivo. Tá passando no canal que a gente se enrolou aqui, não sei o que aconteceu como tava indo. Oi, agora está ao vivo. Tá passando no canal que a gente se enrolou aqui, não sei o que aconteceu como tava indo. Oi, agora está ao vivo. Tá passando no canal que a gente se enrolou aqui, não sei o que aconteceu como tava indo. Está bem sim, tá. Acho que agora normalizou, vai. Agora normalizou. Pergunta o pessoal se está tudo certinho antes da gente entrar de novo na gravação. Tem vários comentários aqui falando, agora tá bom, tá ok, o som tá bem. Gratidão, gente, pelo retorno. Gratidão e desculpa a nossa falha aí. Desculpa, gente. E o pior é que a gente começou batendo um papo, já tínhamos falado várias coisas, né? Pois é. A gente vai ter que retomar lá desde o início, cara. Pois é, então a gente está aqui com um bate-papo aqui com o nosso amigo, né? Nosso irmão mais velho, para trazer todo esse conhecimento com equilíbrio, com bom humor, né? Que é importante ter bom humor na espiritualidade, no caminho, né? Já começando com a internet, né? Então, tecnologia ensinando a gente aí. Manter sempre o equilíbrio, né? Não perder a cabeça. Sim. Vamos lá, boa tarde aí para todo mundo. Tá? Vamos bater um papo aí sobre yoga, espiritualidade e outros temas aí correlacionados. Pessoal, vocês já perderam uns 8 minutos de papo. A gente estava conversando sobre o Upanishads, Patanjali, Shankara. Vamos recomeçar. Não sei se a gente vai conseguir de novo aquela pegada do início. Vocês vão aí comandando e a gente vai conversando de novo. Pode deixar. A gente estava falando do documentário também, né? Que a gente, isso, fala do documentário. A gente, depois da prática, a gente sempre coloca uma parte do conhecimento do yoga, porque tem todo o universo do yoga, a filosofia do yoga, a prática espiritual, e não deixar a pessoa fazer aquela prática mecanizada, física, mas fazer a prática com presença e consciência do que está fazendo. Que não é só postura, né? A gente pode trazer o yoga para a nossa vida, né? Exatamente, porque aqui no Brasil, muitos professores de yoga literalmente caparam a parte filosófica, né? A parte consciencial. Tanto que, para a maioria das pessoas, yoga parece aeróbico oriental, cara. Só a saúde do corpo, que também é importante, mas é importante mais a saúde da consciência. Então, o yoga clássico, vindo da velha Índia, ele tem toda uma filosofia consciencial por detrás. Existe a referência clássica do yoga, que é o Patanjali, que a gente vai comentar sobre os 8 passos do Patanjali lá na frente. Material do Shankara, que também é uma das praias que eu adoro, que é a parte do Vedanta. Os Upanishads, você imagina, hoje aqui no Brasil, não somente aqui, Estados Unidos também, Europa, até mesmo na Índia pode acontecer isso, um praticante de yoga que mal sabe o que é um chakra, cara. Conhece, às vezes, um bija mantra, mas o chakra murchinho, sem luz nenhuma. No estudante de yoga, que deveria ser o primeiro a iluminar os próprios chakras,
mas ficou tudo muito meio embolado, né? E hoje em dia o pessoal só está dando valor para as asanas e práticas respiratórias. A gente só fica na superfície. Não se aprofunda, né? E tanto que eu estava falando que durante a pandemia a gente resolveu um tempinho, né, que tinha bastante tempo livre, fizemos um documentário, né, Yoga pelos Mestres, que a gente está divulgando aí para todos, porque ali está o contexto mesmo do yoga pelos mestres, cada um deles explicando, né? Tem lá... Isso, eu entrei para assistir aí no canal de vocês, gostei, compartilhei com meus amigos e alunos, e vale a pena para quem está assistindo assistir esse documentário, porque não é o que eles estão falando, é o que o conjunto de outras consciências dentro dessa área está falando, né? E outra, muita gente também, por falta de informação, acha que yoga é um tipo de religião. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa pode ser católica, evangélica, espírita, ocultista ou até ser materialista. E, por exemplo, praticar artes marciais, que não são religião, aquilo é disciplina, é método. Uma pessoa pode ser católica, evangélica, espírita, ocultista, o que quer que seja, pode praticar yoga. Não é religião, método, disciplina para equilibrar o corpo, as energias e serenar a consciência. Aquele yoga de superfície, né, que a gente tenta evitar. Estava comentando também sobre a meditação, que às vezes o pessoal, até hoje em dia, até aplicativos sobre meditação, e não se aprofunda mesmo assim no yoga, né, do Patanjali, o Ashtanga, Dhyana, aquela meditação mais concentrada na relação direta, né, comunhão com o divino. Então, vamos lá. É no ponto que a gente estava conversando ali antes. Acho que chegamos. Chegamos, né? Você me falou para falar sobre meditação. Então, para falar nisso, a gente tem que pegar duas vertentes. Primeiro, a do Patanjali, no Yoga Sutras, né? Então, por exemplo, um espírita, só para fazer uma correlação, ele pode estudar André Luiz, ele pode estudar Gabriel Delany, Leon Denis, um monte de autores, mas ele não pode prescindir de estudar a base de onde surgiu a doutrina que ele gosta, que é, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, a obra clássica da doutrina espírita com Allan Kardec. Pegue um estudante de teosofia. Ele pode estudar Annie Besant, Led Bitter, Ginara Jadaz, Arthur Powell, mas ele não vai poder prescindir de estudar a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott, que fundamentaram ali todo o trabalho da Sociedade Teosófica e principalmente a doutrina secreta. São as bases. A mesma coisa o yoga. Alguém pode ler autores variados de yoga e abrir a mente, mas não pode prescindir de ler os Yoga Sutras do Patanjali, que tem os 8 aforismas ou angas do yoga, que são a base para qualquer praticante de yoga, que não é apenas respirar ou mexer com o corpo, são 8 passos. Então, eu vou citar os 8 passos, porque vocês conhecem, mas o pessoal que está assistindo às vezes não. Mas antes disso, para conceituar, dentro do sistema do Samkhya e do yoga, às vezes se divide as energias em 3 qualidades, que os hindus chamam em sânscrito de gunas. A palavra gunas, literalmente cordas. Então você fala assim, as coisas são feitas de determinada substância. Essa substância é matéria, e matéria é energia condensada, e energia tem 3 qualidades em qualquer coisa, rajas, tamas e sattva. Rajas é o que estimula movimento, atividade. Tamas é o que causa inércia, e sattva é o que traz equilíbrio. Então, uma coisa que seja estimulante e tenha a qualidade de rajas, você fala assim, isto é rajásico, porque é estimulante. Uma coisa que seja paralisante, que cause inércia, que é a qualidade de tamas, você fala, isto é tamásico. E uma coisa que equilibre, você chama sattva. Daí você fala, isto é sátvico. Então, vamos dar um exemplo de comida que eu sempre uso, que é mais fácil. Por exemplo, você toma um café, ele tem cafeína, então o café é rajásico, né? Porque ele é estimulante. Então, de manhã, tomar um café é legal para começar o dia, mas tomar um café antes de deitar não é inteligente, porque você precisa daquela hora do metabolismo relaxar. Tomar um café antes da prática do yoga também não, depois sim, mas antes não, porque você vai tentar relaxar. Então, café é rajásico. Você pega um prato bem pesado e come, que a digestão é lenta, você vai ficar tamásico, pesado, na inércia. E se você come, por exemplo, arroz integral, você está sátvico, equilibrado. Deixa eu dar outro exemplo. Uma pessoa briga por qualquer coisa, ela é rajásica, agitada. A outra é covarde, nunca toma decisão, ela é tamásica. E uma pessoa que sabe a hora de virar a mesa e a hora de ficar quieta, ela é sátvica, ela tem um ponto de equilíbrio. Então, você tem rajas, tamas e sattva. Como você perguntou sobre a meditação, a natureza da mente
mente que em sânscrito é chamado manas ou mano, que tem a raiz man, que em sânscrito, quando translitera para cá, é a mente, a natureza da mente é pensar. Então, não é possível zerar o pensamento como muita gente imagina. Teve um yogi que treinou durante anos para poder parar o pensamento, e quando ele parou o pensamento, ele pensou, isto é um pensamento, né? Eu parei, isto é um pensamento. Então, ele descobriu que não dá para zerar a mente, que a natureza da mente automática é produzir pensamentos. E o que é a nossa mente? Uma corredeira, zilhões de pensamentos. Então, nossa mente tende a ser rajásica, agitada. O que a meditação faz? Transforma aquela corredeira mental num remanso, numa tranquilidade, tornando a corredeira mental, que era rajásica, numa corredeira sátvika, suave, um remanso. Ou seja, os pensamentos existem, mas já não mais incomodam, ao ponto de você conseguir observá-los como se fosse um observador à parte. Isto é a meditação, tornar a mente um remanso, fazendo com que o fluxo violento, rajásico, se torne sátvico, sereno, tranquilo. E o tamas na mente é quando a pessoa está na inércia. Deixa eu dar um exemplo. Eu quero estudar, mas eu estou com preguiça. Eu tinha que ler esse livro, mas eu acho que não. Isso é tamas, quando você cai na inércia, na preguiça, e aí está um problema. Não existe técnica de crescimento baseada na preguiça. Nenhuma. E outra coisa, às vezes, você precisa dormir. Depois de uma semana difícil, você tira o domingo para dormir, por exemplo. Aí alguém vai falar assim, desperdicei o domingo. Não. Aquele domingo que você descansou faz você render bem a semana inteira depois. Aquele domingo foi sátvico, porque permitiu o descanso. Agora, se todo dia você só fica deitado, isso é tamas. Então, é legal, rajas, tamas e sáttva, porque isso permite entender o que é a meditação, que é algo sátvico. Agora, meditação não é concentração, porque a concentração exige força mental para você manter a atenção no objeto. A concentração pode ser rajásica. Quando alguém fica siderado em algo, estou concentrado, ela está rajásica. Então, concentração não é meditação. E onde é que a gente descobre isso? Nos 8 passos do yoga, que agora eu vou comentar, lá do Patanjali. Tá dando para entender direitinho? Tá. Tá? É o seguinte, não se sabe exatamente o ano certo da produção dos aforismas do yoga do Patanjali. O Patanjali foi um grande rishi, um grande sábio da antiguidade da Índia. Eu já vi 1000 antes de Cristo, 1000 depois de Cristo, 1500, não há uma data, não se sabe precisar a antiguidade dos aforismas do Patanjali. Então, ele ali começa citando 8 passos, tá? Que cada estudante praticante de yoga seguiria, que seria yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, que seria o cume, o ápice daquilo. Então, vamos lá. O primeiro passo, yama, seria não prejudique a nada com esses estudos, não seja destrutivo. Não utilize isto para danar a nada. Ou seja, numa releitura para nós aqui ocidentais, não destrua, não faça o mal, seria algo assim. O segundo passo, niyama, diz assim, além de não destruir, é necessário construir. Não basta apenas se abster de destruir, também tem que construir e ser criativo. Então, os 2 primeiros passos do Patanjali, yama e niyama, são o comportamento ético do yoga, não tem nada a ver com respiração ou postura. Quer dizer, não destrua esse conhecimento, pelo contrário, construa. Os 2 primeiros passos é a base de caráter de uma pessoa. Terceiro, asanas, que são as posturas físicas adotadas no yoga para equilíbrio, para tornar a postura física sátvica. Então, por exemplo, a posição de lótus, sentado de pernas cruzadas, é uma asana, uma postura. Tem milhares de asanas dentro da prática do yoga. Quarto passo, pranayama. A palavra prana, do sânscrito, significa sopro vital, energia. Sem energia não há vida. A respiração é vida, é movimento. Tanto que energia em grego é movimento, atividade. Em sânscrito é prana, o sopro vital. Então, esse sopro vital nos dá a vida. Podemos ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos. 5 minutos sem respirar já era. Então, a nossa principal entrada de vida é a respiração. Captamos o ar e nele está permeado o prana, a energia que permeia todas as coisas.
e essa energia nos traz o movimento, forma um campo energético, onde estão os chakras, os nadis, para trocar energia com o meio, porque o corpo é matéria, e matéria é energia condensada, então qualquer coisa é energia. Então, o quarto passo, pranayama, junta a palavra prana, que é sopro vital, e a palavra yama, que tem vários sentidos, Yana, que é, inclusive, por exemplo, o sentido de passos ou métodos. Quando você fala pranayama, o que você está falando? Métodos ou passos com o prana, ou melhor, disciplinas com o prana, práticas com o prana. Então, qual é a primeira prática de prana que a gente experimenta? A respiração, que até o bebê respira. Então, pranayama, ele é automático, que é o primeiro deles e básico, é o ato da respiração. Então, a partir da prática do yoga, se usufrui melhor deste prana, regulando a respiração. Então, o bebê já nasce respirando, é automático. Mas quando ele se torna adulto, se ele praticar yoga, ele usufrui melhor do ato de respirar e flexibiliza um monte de coisa. Então, o primeiro pranayama que existe, o primeiro yoga de todos é a respiração. O bebê já nasce respirando, já nasce fazendo yoga. Por isso, o Shri Aurobindo, que vocês também gostam e que eu sou fã, dizia: toda a vida é yoga, porque o bebê já nasce respirando e captando o prana. Então, o quarto passo é pranayama, que são os métodos com prana. E aí entra uma coisa que atualmente não se vê muito. Prana é força vital, energia. E nós temos centros energéticos no campo energético e os nadis, que são os canais. Então, faz parte do quarto passo, pranayama, não somente os pranayamas, mas a energia nos chakras e circulando pelos nadis de forma saudável. Eu não estou falando forçar para poderes paranormais, estou falando para equilíbrio, tornar o campo energético sátvico, né? Então, hoje, o pranayama, muito professor de yoga do Brasil cortou a parte dos chakras. Cita os bijas mantras, mas não cita uma prática sequer para você dar um lustro, uma energia. Por exemplo, vamos exercitar o corpo, tudo bem. Vamos exercitar os chakras, que também fazem parte do sistema, mas tem muito professor de yoga que nessa parte ficou meio que bloqueado. O quinto passo se chama pratyahara, que significa interiorização. Os nossos 5 sentidos levam a atenção para fora, né? O tempo inteiro. Nossas ondas cerebrais na vigília estão aptas para o meio externo, para vivenciar o plano físico. Quando a gente fecha os olhos e tira o sentido da visão, que é o que traz o movimento de fora para dentro e acalma os outros sentidos, nós interiorizamos a consciência, porque ela já não está com os sentidos voltados para fora. Isso em sânscrito é chamado pratyahara, mergulhe para dentro, né? Remova a influência sensorial dos 5 sentidos, vá para dentro, mergulhe. Daí pratyahara, tradução, interiorização, que é o quinto passo. Sexto passo, dharana, concentração. A habilidade da mente de focar num dado elemento, intuição, informação, e focar naquilo. Precisamos de concentração para trabalhar, para dirigir, para estudar, para tudo, inclusive para assistir aqui a live. Concentração é o foco da mente. Só que se eu chegar ali na rua e falar para um transeunte, o Deoclésio, olha, você precisa melhorar a concentração, ele fala: não mexo com essas coisas do Oriente, né? Eu sou de Jesus, por exemplo, não mexo com coisa do capeta, achando que o yoga é uma coisa do mal, a pessoa não tem informação direito. Então, concentração não é yoga, concentração não é da área X ou Y, concentração não é oriental ou ocidental, concentração é a capacidade da mente focar um determinado ponto e permanecer deliberadamente pela vontade ali, sem deixar a mente distorcer. Então, concentração num ponto certo, ela é sátvica. Concentração exagerada, ela é rajásica. E falta de concentração é tamásica. Por isso que eu dei as 3 qualidades da energia para situar. E o 7º passo é a meditação, que é o que se segue à concentração, que é aquele estado de tranquilidade da mente, onde a mente está sátvica. Porque na concentração a pessoa precisa focar a mente e manter a força de vontade. Chegou num ponto, ela já não faz mais isso, ela simplesmente está repousando, e repousar não gasta energia, ela está no remanso da mente, a mente se torna sátvica. Se esse estado persistir, chegará no 8º, que é o samadhi, que os hindus chamavam de estado de consciência cósmica, né? Expansão da consciência. Tem um autor americano do século XIX, William James, que eu adoro, era psicólogo, ele chamava isso de um estado oceânico de ser. Ele dizia assim: agora, dentro da ilusão, preso aos sentidos, eu acho que eu sou uma gotinha. Quando eu alcanço o samadhi, expando a consciência,
eu descubro que eu sou gota, mas eu também sou oceano, e eu estou integrado. Então, ele chamava assim um estado oceânico de ser, que é o velho samadhi dos yogis, a expansão da consciência, que é o 8º passo. Então, o yoga do Patanjali, ele vai trabalhar em cima desses 8 passos. Aqui no Brasil, o pessoal trabalha o 3º e o 4º, que é a postura física e a respiração, esquecendo os outros pontos. Por isso, eu aconselho, quem quer conhecer yoga, precisa ler os Yoga Sutras do Patanjali. Você vê que já a meditação e o samadhi é uma consequência de todos os outros passos, né? Sim. Você está concentrado, né? Na verdade, um dos erros foi o pessoal colocar o samadhi como alvo. E aí, não, eu quero o samadhi, que é uma coisa do ego dela. Na verdade, são 8 passos para trazer equilíbrio. O equilíbrio é sattva. E aí, finalmente, esse equilíbrio levará a uma outra condição de elevação. Mas não é buscando ela, é trabalhando os 8 passos do 1º ao 8º por evolução, né? Por trabalho contínuo até chegar naquele grau. É que muita gente via grandes mestres da Índia entrar em samadhi muito fácil, porque para ele já era o ápice de várias vidas anteriores. Exato. E achava que era treinamento. Você imagina o Paramahansa Ramakrishna, Shri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Ramana Maharishi, tem um monte desses grandes caras que tinham essas experiências num nível fora da curva, né? Então não adianta pegar eles como o que eles faziam, porque a gente não tem condição ainda. Eles também não cresceram da noite para o dia. Eles alcançaram, na última vida deles aqui, o ápice de milhares de vidas em outros lugares, até chegar nesse ponto. A gente também está caminhando. No máximo, a gente consegue um samadinho de vez em quando. E aí, o que acontece? Quando ocorre uma experiência dessa grande, de expansão da consciência, para nós, ela é temporária. Sabe como é que eu costumo chamar isso? A amostra grátis do infinito. Sabe? Tipo assim, muitas vezes, presenças espirituais invisíveis podem ajudar, trabalhando o chakra coronário da pessoa e expandindo, para que ela tenha um vislumbre de algo maior. Depois eles falam assim, isso é só uma amostra do que o futuro reserva, trabalha direito, se esforça. Um dia isso que você viu temporário vai ser permanente, continua na luz, continua no bem. Então, pode haver tanto assistência de um mentor extrafísico, assistência de um mestre encarnado que trabalha com aquele estudante de yoga e que ele próprio seja expressão daquilo, tudo é possível. Agora, nada vai ser da noite para o dia. Nós temos tamas, rajas e sattva. A gente está no meio dessas 3 alternâncias. Quanto mais sáttvico, mais o caminho vai se tornando, indo na direção do samadhi um dia. Durante a prática, a gente vai... A prática do yoga, né, seguindo assim esse entendimento mais espiritual, a gente vai se sutilizando, né? Fazendo presença. Seria bom mostrar, até a gente tá, o livro do Patanjali, né, para o pessoal que se interessou. É da editora Mantras, tá? Você está com ele aí próximo? Não é que o nosso Yoga Sutras não está. Deixa eu pegar aqui, peraí. Nós estamos no espaço. Nós estamos no espaço, que a gente está falando dele nos últimos dias. As aulinhas estão sendo aqui, tá, os Yoga Sutras do Patanjali, numa edição nova da editora Mantra, gente, com a editora capa dura, linda, qualquer livraria grande tem. Os Yoga Sutras do Patanjali, editora Mantra. E saiu uma edição muito bonita também do Bhagavad Gita. É lindo, e o melhor, sem interpretação, né? O próprio leitor interpreta, é a tradução do original. Não tem, porque tem muitas edições do Bhagavad Gita interpretadas. Esta não, é no original. E também saiu pela editora Mantra, o meu tem emprestado, os Upanishads, também, que é literatura para mim de coração. E eu queria indicar também uma grande autora, que é a Glória Arueira, que é uma das melhores tradutoras de sânscrito para o português. Aqui, o Yoga que conduz à plenitude, o Yoga Sutras da Glória Arueira, da editora Sextante. Também muito bom. E tem uma edição dela legal do Bhagavad Gita, que eu acho que não tem em livraria, só tem lá no grupo dela em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era da área da Vidya Yoga, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar, para não passar. Vidya Mandira. Vidya Mandira, lá no Rio de Janeiro. A Glória Arueira, uma tradutora e professora, instrutora de yoga maravilhosa. Então, é legal falar desses livros, né? Numa época que tanta gente não está lendo mais, ou está sem motivação. Para alguém que esteja assistindo a gente agora e que goste do yoga,
cata livro, dá uma lida, livro em papel de preferência, como vocês têm aí a biblioteca lá atrás, que eu estou vendo que é igual aqui em casa, cheio de livro, para tudo quanto é canto, e CD também. Esse daqui é legal também, Wagner. A gente tá. O do Yogananda. É o seguinte, só que esse aí está interpretado pelo Yogananda. Então, o Yogananda dispensa apresentações. Uma das dicas que eu dou sempre é a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um clássico, né? E ele tem, por exemplo, o Evangelho interpretado por ele, o Bhagavad Gita, que eu gosto sempre de indicar uma tradução neutra, deixa a própria pessoa, ela... Agora, essa aí do Yogananda é bem legal também. Mas eu gosto das interpretações. Tem um Yoga Sutras, tem PDF do Satchidananda, que é muito boa também. Mas eu gosto de ver várias interpretações. Eu vou colhendo ali. O Satchidananda, você tem várias interpretações dela, né? A mais famosa, talvez, aqui no Ocidente, é a do Ramana Maharishi, porque foi muito divulgada. Para o pessoal que está assistindo a gente, Sati é o ser supremo que está em tudo, nada está fora do ser. Sati, em sânscrito. Chiti, ou Shidi, consciência. E Ananda, um estado de bem-aventurança espiritual. Quando você fala Sat Chit Ananda, aquele ser que é pura consciência e bem-aventurança, que é o eterno que está em todas as coisas. E isso acabou se tornando um mantra, porque o Ramana Maharishi falava muito, Om Sat Chit Ananda, né? E começaram a atribuir esse mantra tanto a Shiva, quanto a Vishnu, quanto a Brahma, ou a Krishna. O pessoal começou... Agora, é um mantra clássico da área do Vedanta, Om Sat Chit Ananda, aquele ser divino que é consciência e bem-aventurança, que numa linguagem nossa aqui ocidental, Deus, o Supremo, o Absoluto. Só que a visão hindu clássica, ela não era igual à visão antropomórfica nossa aqui. Se eu chegar aqui na rua, no bairro onde eu moro, aqui em São Paulo, e perguntar a um transeunte que for cristão, tipo, onde está Deus? Ele vai falar, Deus está lá em cima, nós estamos cá embaixo. Mas eu falo, não é você mesmo que me diz que Deus está em tudo? Se ele está em tudo, ele está em cima, também está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Nada está fora do todo. Então, você está falando do Supremo, o incognoscível, o profundo, o incomensurável. Lá na Índia era chamado Brahman, e o pessoal dividia no Atrimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, dando características para a população se concentrar, porque seria muito difícil para aqueles mestres, aqueles rishis da Índia, falar de uma consciência sem forma maior. A população não teria referência. Então, pegaram a unidade e dividiram em na Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, que no fundo não passam de um, que é Brahman, o absoluto. Eu estava me referindo ao Swami Satchidananda, aquela que abriu o Woodstock. Então, mas aí acontece, justamente, tem várias pessoas que adotaram esse nome, você tem um monte, mas a partir do mantra, e isso passou a ser mais conhecido no Ocidente, quando o Paul Brunton, naquele livro A Índia Secreta, no finalzinho, entrevista o Ramana Maharishi, traz a primeira descrição dele, e foi daí que muita gente ficou conhecendo o Ramana Maharishi, que falava muito Sat Chit Ananda, que era o estado de ser para ele. E aí muita gente adotou o nome ou passou a usar como mantra. Tem outra coisa que, às vezes, eu vejo confusão, mas também os não chakras, sei se... vai perguntar dos chakras. Sobre os chakras. Porque, às vezes, eles perguntam para que lado que gira o chakra, se é horário ou anti-horário. Você procura... E, às vezes, um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, e inverte. Um fala que é bem invertido. Você procura até no site, né, tem até, não vou dizer nomes, né? Tem uns lá de boa referência falando que é de um jeito e de outro falando que é do outro. Você fala, poxa, aí... Eu tenho a solução para isso. Não só eu penso isso. O Showa Koksui, grande mestre da cura prânica, que hoje mora do lado de lá, eu almocei algumas vezes com ele, quando ele vinha ao Brasil, logo assim, no iniciozinho da década de 90, nós trocamos algumas informações. Ele na parte da cura prânica, eu na parte das saídas do corpo, que ele também tinha interesse nos últimos anos de vida dele. E tem até um livro, alguns livros publicados após a passagem dele, que tem capítulos sobre saídas do corpo, né? Livros que não são da área de cura prânica, são pós-morte, pós a passagem dele, com temas como hinduísmo e outras áreas, por exemplo. E ele tinha a mesma opinião que eu. É o seguinte, quando um chakra capta energia, que é a maior parte do tempo, a gente está trocando com o meio, ele gira no sentido horário. E isso a partir do ponto de vista de quem está olhando o relógio, sentido horário. Quando há exteriorização de energia, ele gira no anti-horário. Por isso que os ocultistas antigos,
diziam que os médiuns tinham o ritmo invertido no giro dos chakras, porque o médium está toda hora irradiando energia para fora, ou seja, horário para captar, anti-horário para irradiar. O Showa Switch é a mesma opinião que eu. Quando os chakras não estão captando ou emanando, a energia está circulando em estado sátvico, em ponto de equilíbrio no chakra. Então, o giro não é a causa, ele é efeito. Você quer que ele gire da esquerda para a direita? Puxa energia. Quer que ele gire da direita para a esquerda? Irradia para fora. Quer dizer, deram atenção para algo secundário que não é prioritário. O prioritário é, você está captando ou emanando? É isso que vai determinar o giro para lá ou para cá. E também não quer dizer se é bom ou se é ruim, porque o pessoal às vezes fala, exatamente. não. Porque tem hora que você precisa captar e hora que você precisa... E todo ser humano é assim. E outra coisa, eu vi livros que chegavam a polarizar diferentemente os chakras do homem e da mulher, esquecendo que nenhum de nós tem sexo. Nós somos a consciência instalados num corpo humano com polaridade yin ou yang no sentido geral, mas todos nós somos seres de energia. E o fato de estar encarnado num corpo de homem ou mulher não anula a condição que nós somos a consciência cósmica encaixada aqui na matéria. Então, essa polaridade que falaram nos chakras, eu nunca vi. Porque quando uma pessoa está vibrando energia, o que você vê? Uma luz, você não vê se ela está girando para lá ou para cá. Você vê, parece um sol, cara. Um fulcro de luz, ó, de dentro para fora, e aí aquele radio expande, você perde até a noção de 3 dimensões, quanto mais ficar pensando se gira para lá ou para cá. O importante é emanar. Exatamente. O importante, na verdade, é estar com chakras sáttvicos, no ponto de equilíbrio. Justamente. Voltando aqui para o yoga, qual foi o maior expoente de yoga no Brasil? Olha, aqui tem o primeiro deles, pioneiro, foi o Caio Miranda, né? Que era do Exército, que primeiro produziu aqui, se eu não me engano, as obras de yoga. Eu tenho aqui. Depois, o Hermógenes também, que foi um pioneiro. Depois, o professor De Rose, né? Também são assim, praticamente, mas os pioneiros, o Caio Miranda e o Hermógenes, logo depois, alguns anos depois, o De Rose. Hoje tem vários, olha, que eu agora não me recordo, tem vários que eu gosto muito aqui no Brasil, que fazem trabalhos bem conscientes, bem esclarecidos. Assim, tem um estudo bem amplo. É melhor te perguntar aqui no chat se o pessoal está vendo a gente só para confirmar, tá? Tá, gente? Por favor, dá um aí, só para confirmar. Dá um parecer aí, se está tudo ok, continua o som ok, imagem, né? Mandem um ok para a gente, só para a gente ter certeza que tá fluindo. Vou fazer uma pergunta sobre projeção astral, Wagner. Pessoal, às vezes eu percebo que o pessoal fica muito apegado assim em técnica. Sim. Eu acho que é uma coisa mais intuitiva. É como se fosse a meditação samadhi, uma coisa, acho que é consequência de uma prática. Exato. Né? Igualzinho o yoga, por exemplo. Tem gente que está... deram o ok que está certinho. Graças a Deus, hein? Pelo amor de Deus. É o seguinte, a mesma coisa no yoga, né? O que a gente estava falando antes. Não adianta ficar preso só na técnica do yoga. Samadhi não é técnica. É o resultado de um conjunto de coisas. Saídas do corpo, a mesma coisa. Tem muita gente, principalmente na internet, que gosta de estudar pouco. Eu sou muito claro. Não aprofunda. Ela quer 1000 técnicas de saídas do corpo sem ter aprofundado quase nada do tema. E aí, pela própria ansiedade dela, ela não vai conseguir nada. E outra, não é só técnica, que técnica é coisa do intelecto. E o que eu tenho visto? Um monte de gente cheia de técnica e sem amor por aquilo que elas querem fazer. Todas as áreas são assim. Na área do yoga, vocês vão ver gente cheia de técnica e pouco amor pelo próprio yoga, cara. Então, saídas do corpo não é só técnica, é também amor por aquilo que você está estudando. E outra, fazer aquilo para quê? Qual é o objetivo? Melhorar a consciência, fazer algo legal, voltar para o corpo melhor e daí ser melhor. Isso tudo dá diferença no final. Não é só técnica, não é só estudo do fenômeno da saída do corpo. Que nível de consciência eu posso alcançar através daquilo? Qual é a melhoria que eu posso alcançar? Embutida nessa pergunta estão muitas coisas na área de projeção, que também é técnica, tem que ter estudo, como qualquer área, mas não pode ser só isso, cara, não pode ser só mente. Tem que ser coração, tem que ser energia, tem que amar aquilo que você está estudando e praticando. A técnica é uma ajuda, né? Você exemplifica que o caráter é a maior característica de um espiritualista, né? Yogananda, Sai Baba fizeram várias escolas lá, né? Colocando a educação lá. Você acredita que
tá faltando um pouco assim de usar essa parte de caráter na educação, na escola, por porque exemplo. na verdade, você pega todos esses que você citou, eram incapazes de fazer um mal para qualquer pessoa, cara. É caráter. Você não transborda algo bom que vem de dentro para fora. Você não é perfeito, nenhum de nós, mas você transborda algo legal, ainda mais quando você ama algo. E outra, você tem que ser fiel àquilo que você gosta. Não dá, por exemplo, para falar paz e luz para alguém se eu estou espalhando ódio. Não bate uma coisa com a outra. Por exemplo, uma coisa que me criticam muito: estudante espiritualista ser a favor de pena de morte. Me diga qual é a lógica disso, sabendo que ninguém morre. Mas eu já fui atacado na internet porque eu falei isso, coerente com qualquer estudo espiritual. Você não tem como matar alguém porque ninguém morre. Agora, você pode destruir o corpo da pessoa e aí você liberta a mente do serial killer para ele obsidiar 1000 outros a cometer mais crimes. Então, o que precisaria fazer? Cercear, colocar numa prisão agrícola, só come se plantar e isolar. Agora, destruir a vida física, a gente não tem essa autoridade para fazer isso. É antiético a gente falar isso dentro da parte espiritual. Eu fui atacado outro dia porque eu falei isso numa live. Imagina, eu, espiritualista, vou falar a favor de pena de morte como? Ou imagina, alguém que seja racista falar de reencarnação, cara. Um estudante espiritual que estuda reencarnação, que é racista, isso aí não tem a menor lógica. Então, tem muita contradição nos estudos espirituais por falta de caráter, cara. A pessoa estudou aquilo, mas ela não tem um estofo de consciência legal para permear aquele estudo com o crescimento da consciência dela. E isso está faltando cada vez mais. Na nossa época aí, a de infância, o que nossos pais se preocupavam muito? Não rouba, não era isso? Não faça o mal, não pisoteie sobre os outros que têm deficiências. Lembra disso? Sim. Ajude o mais fraco, seja honesto, meu filho, minha filha. E isto está desaparecendo na educação, cara, de tão rápido. E outra, os pais também não estão em casa para educar, porque estão na correria de trabalho, e mesmo eles, às vezes, também não têm aquele conteúdo, né? Como é que eu vou pedir meu filho para parar de fumar se eu sou fumante? Como é que eu vou pedir ele para parar de beber se eu bebo muito? Então, a melhor educação é o exemplo, é integridade. Integridade, você só pode colocar como atitude o que você tem dentro. O que você pensa, o que você sente é o que você externaliza na sua atitude. Como nós temos altos e baixos, né? Nenhum de nós é aquela maravilha, a gente está lutando, tem hora que a gente exterioriza algo legal e tem hora que a gente está meio embaçado. O que o estudo espiritual faz? Ele tenta melhorar um pouco esse caráter para desembaçar, para a gente conseguir abrir. O yoga faz isso, a área espírita faz isso, a área ocultista faz, a teosofia faz. Todos os estudos espirituais apontam para o despertar da consciência. Se o estudante daquela área não faz isso, o problema é dele, ele está empacado, o ego dele não está deixando o caráter melhorar. Além de você trazer o conhecimento sobre a espiritualidade e yoga, você também traz mensagens que expandem um pouco mais na nossa consciência. Joias do conhecimento que divulga no seu programa de rádio e nos livros que publica. O que eu sinto falta em alguns espiritualistas, agora que a gente vê aí, né, na internet e tudo, são essas mensagens de amor conscienciais. Parece que eles ficam mais presos em previsões apocalípticas, sensacionalismo, contatos com extraterrestres. Exatamente. Isso porque dá mais visualização, né? Exatamente. Eu falo muito nisso, porque virou mania na internet falar da 89ª dimensão para você ser ascensionado, fim de mundo, separar o joio de trigo. Eu não gosto de nada desse tipo de papo, porque eu estou com 60 anos. Eu já passei pelo apocalipse em 99 e não aconteceu nada. Dizia que de 99 para 2000, a década de 70 inteira, eu era criança e escutava falar que quando fosse na virada de 1999 para 2000, o mundo ia acabar. Depois, calendário Maia 2012, não aconteceu nada. Depois, data limite 2019, que o Chico Xavier, coitadinho, nunca falou que o ET ia aparecer, o pessoal interpretou tudo errado, ele falou a partir daquela época. Em frente, décadas para frente, poderia haver a possibilidade de um contato, uma melhoria. Ele não cravou 2019, ele cravou um período de 50 anos, de 1969 até 2019, se não houvesse uma guerra atômica, que talvez outros povos do espaço começassem a considerar a gente como um povo civilizado, digno de ter uma troca, uma convivência. Mas ele não assinalou 2019, mas o pessoal, viúva do apocalipse, e viúva do calendário Maia, pegou 2019. Passou, agora estão botando 2036, 2057. O pessoal só empurra essa data final para o final, que nunca acontece,
E com um detalhe, nenhum de nós morre, então não interessa negócio de fim de mundo, se não existe para nós, somos espíritos encaixados na matéria. Se der um terremoto grandão, a gente desencarna e continua vivo do lado de lá. Não há fim para a consciência. Agora, o plano físico está todo detonado, a gente está quebrando a natureza, a gente está fazendo muita guerra uns com os outros, maltratando o planeta. Isso pode ter consequência, mas não tem a ver com o calendário de nenhuma religião ou o que fanáticos variados falam sobre isso. Isso é do jogo da natureza. Teve terremoto no passado, é capaz de ter mais para frente, maremoto e outras coisas. O planeta continua até o momento que um dia também chegar o seu tempo, até a nossa estrela, que é o Sol, pode chegar ao seu fim, porém nós, consciências, não temos fim. A gente estava vivo antes do corpo, entramos nele e um dia a gente sai. Então, como é que dizia o Krishna para o Arjuna, lá no Bhagavad Gita? O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo. Que arma material poderia perfurar o princípio imperecível, o eterno que jamais nasce e, portanto, jamais morre? Então, eu não consigo entender estudante espiritualista falando de fim de mundo e o pior, separar o joio do trigo. E um detalhe, o joio é sempre os outros, nunca a pessoa. Eles ficam O pessoal sempre fala, não, mas eu sou trigo, né? Não, é tipo assim, vamos ter uma peneirada e vai sair do planeta quem não tiver nível. Gente, não vai ficar nem eu, nem vocês, nem ninguém. Porque Então... nós é bam para achar que está na 8ª dimensão, sei lá do quê. O que eu acho é o seguinte, planeta é igual sala de aula e o universo é escola e corpo é uniforme, cara. De vez em quando os diretores transferem aluno de uma sala para outra, encaixando e tirando. Mas isso vai da vibração de cada um. E a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra no momento. Não sou eu que vou achar que sou muito diferente dos 8 bilhões só porque eu estudo a parte espiritual. Isso é um tipo de ego, um tipo de arrogância, de eu me sentir superior ao outro, porque eu estou... Tipo, eu sou ascensionado e o resto não. Isso aí eu não engulo, nunca engoli. Tenho grandes amigos que trabalham com essas ideias. Eu nunca concordei com essas ideias, continuo mantendo amizade, mas as ideias são para ser debatidas. Esse negócio de fim de mundo, separar o joio do trigo, eu acho isso horrível. Eu acho que o estudo da consciência para melhorar a gente, inclusive para perceber a unidade que permeia a diversidade. Pegue o ser mais atrasado de todos, tem o mesmo Brahman dentro dele, que é o mesmo em nós. Não tem esse negócio diante do eterno, eu sou melhor, você é pior. Tem, assim, espíritos encarnados em orbes como a Terra, lutando para evoluir, crescendo, e no meio do caos e das provas, indo em frente. Parece que vê a espiritualidade como um filme de terror, então de ficção científica, muito doido, né? Acho que até afasta um pouco, né, de quem não conhece e fica assim, nossa, isso aí é muito, isso me assusta, né? E a mensagem de amor que há em tudo, né? A reencarnação e tudo, uma coisa bonita, é o amor puro que está ali. Olha, espiritualidade é amor e discernimento, cara, porque o horizonte abrindo, à medida que você vai indo, a compreensão também aumenta. Desconfie daqueles autores de áreas diferentes que ficam muito siderados no intelecto do conhecimento. Tem uns que desprezam, inclusive, qualquer coisa afetiva, achando que aquilo é atraso emocional, mostrando o desequilíbrio deles. Uma pessoa atolada no conhecimento, ela está tamásica no conhecimento, ela está presa. Enquanto que o conhecimento, quando liberta a mente, a pessoa amplia ele, vira sático. Está cheio de gente prisioneiro na gaiola do conhecimento, péssima em relacionamentos humanos e condenando a tudo que seja diferente daquele padrão intelectual. E aí é que entra isso. Falta amor. Mas eu não estou falando amor no sentido emoção, romantismo cego, eu estou falando no sentido estado de consciência, né? Porque não tem nem como explicar amor, senão teria uma universidade do amor. Não dá para fazer isso. É algo que a gente vai aprendendo. Eu não tenho como conceber estudos espirituais sem aumento da compreensão pelo próximo, cara. Sabe? Não há isso. Agora, veja, se eu estiver preso no intelecto, como é que eu faço? Olha, eu não vou te passar a informação porque você não tem nível de pegá-la. Nem vou me dar o trabalho de explicar, você não vai entender. Dá uma olhada, que absurdo. O que a pessoa teria que fazer? Desenvolva uma didática sadia. Vem, fica junto, ensina o outro para o outro crescer também, daqui a pouco está igual a gente, no sentido não de diferença, igual que eu digo, também conhecedor daquilo e indo em frente junto. A alegria do conhecimento não é prender ele e achar que sabe mais que o outro. A alegria do conhecimento é expandi-lo, compartilhá-lo, porque aí você passa a coisa que você mais ama. Conhecimento está no chakra da testa.
sabedoria, que é muito mais do que conhecimento, no coronário. E o transbordamento para passar no chakra laríngeo, que é a maneira da gente falar, transbordar. Então, amor é consciência, cara. Não tem rótulo, não tem como explicar. E quem fala muito de amor, intelectualmente, não entendeu nada, porque o intelecto não entende nada de amor. Justamente. Falar em intelecto, eu percebo, às vezes, que aqui no Ocidente, os espiritualistas se apegam à parte analítica, né? Selecionando, descrevendo, colocando nomes, que é importante também, fazendo como se fosse uma ciência. E os orientais, eles ficam mais assim, tirando a prova da espiritualidade na prática mesmo, na prática assim, da meditação e tudo. Enquanto as pessoas ficam colocando muito nome, isso aqui é assim, aquilo lá é assado, existem certos planos, e tem uma explicação, acho que sai um pouco do foco da espiritualidade, né? O ideal é equilíbrio entre ambas as abordagens, cara. Precisamos da parte técnica para entender e precisamos da parte do sentir. É a mistura do cabeça e coração no meio. Precisamos de... Não tem esse negócio de oriental ou ocidental. Tem os seres humanos com as características culturais, orientais ou ocidentais por característica. Hoje, com tanta informação em aberto, não dá para ficar falando só de conhecimento aqui no Ocidente e só de sentir no Oriente. A gente precisa somar tudo. Inclusive porque, pela reencarnação, muitos do Oriente estão aqui, muitos do Ocidente estão lá. E, na verdade, é um bolo só chamado humanidade, cara. Então, o equilíbrio entre tudo isso, precisamos estudar para entender, mas não para ficar preso naquilo. E precisamos sentir para experimentar, mas também entendendo o que está acontecendo. Então, vamos dizer, um estudo sátivico, equilíbrio Oriente e Ocidente dentro da consciência. Isso mesmo. Até porque às vezes a gente vai muito para a prática, mas não estuda, às vezes você começa a sentir algumas coisas e se assusta porque você não tem o conhecimento, sabe, de saber que aquilo é natural. É isso mesmo. E além de se assustar, você interpreta mal o que está sentindo e vendo porque você não tem conhecimento. Também. Essa é uma armadilha. Por outro lado, a outra estuda tudo e não sente nada. E não acredita em nada do que está estudando. Então, o ideal é o caminho do meio aí. Agora vou tirar a dúvida de uma coisa aqui que sempre me pegou. Que o yoga e a espiritualidade se complementam em quase tudo. Mas às vezes discute assim muito pouco no yoga após a morte, o mundo astral. A vida após a morte, né? O intervalo entre uma vida e outra. Apesar deles falarem sobre reencarnação, né? Mas não fica bem... Mas não é tão abrangente quanto a espiritualidade, né? Que fala bastante sobre isso. Mas eu sei o motivo disso. Esse motivo vai lá na antiguidade, é motivo histórico, que é o seguinte. Quando o yoga surgiu, era uma novidade, né, cara? O estudo de chakras não era uma coisa popular, isso era passado de mestre para discípulo. O pranayama, a movimentação da energia pelos canais, pelos nadis, tudo isso não era de conhecimento aberto, era mais a parte integral mestre-discípulo dentro das estruturas yogis clássicas. Lentamente, algumas coisinhas do yoga começaram a passar e a população começar a escutar. E, naquela época, isso não a visão dos yogis, mas a visão da população. Esses yogis, eles mexem com umas coisas diferentes. Igualzinho no Egito Antigo, na China, os templos antigos, quem estava de fora não conseguia entender o que se passava lá dentro e criava 1000 mitos em cima. Só para dar um exemplo, na China Antiga, para você estudar Kung Fu, você tinha que subir para um mosteiro no alto da montanha e ficar anos lá. As pessoas que estavam fora não tinham acesso. Aí elas falavam assim, o que esses mestres de Kung Fu estão fazendo lá dentro? Ouvi dizer que eles fazem milagres. Aí fica esse tipo, né? Ou como hoje um fanático religioso, ele olha uma estrutura hermética e fala, eles comem criancinha lá dentro e o diabo baixa lá por ignorância. Então tinha isso relativo ao yoga na parte clássica. E aí as pessoas escutavam falar de uma tal de Kundalini, de que despertaria os poderes paranormais e permitiria uma abertura mais rápida, que era o processo que o yoga estava trazendo de trazer a energia da base da coluna, equilibrá-la no chakra cardíaco e depois subir para alcançar o samadhi numa prática alternativa, gradativa, permeada pelos 8 passos do Patanjali e não apenas uma pratiquinha de acender uma energia na base para tentar irradiar para cima, que eu chamo assim, decolar com um foguete no rabo. Falando lá, é o que muita gente quer, acender uma fogueira embaixo e decolar para cima, né? Então, o pessoal ouvia falar isso, que nada tem a ver com a Kundalini no sentido real, que em sânscrito é enroscada, literalmente, porque a energia vem do centro da Terra ondulando
lembrando um movimento de um serpentino. E como lá embaixo você tem um magma, ainda resto de energia solar resfriando, por metáfora os yogis falaram fogo serpentino, significando o calor da Terra vindo em ondas, entrando pelos pés e chegando na base da coluna e aninhando. Então o pessoal pegou isso aqui no Ocidente de uma forma totalmente distorcida, onde Kundalini, para muita gente, passou a ser sinônimo de suruba sexual, cara. Falando bem claro, muita gente tem essa visão distorcida. E no sentido original não era nada disso, no sentido clássico. Então, muita gente pretendeu fazer yoga. Quando essa horda de pessoas iam até os mestres, eles estavam querendo poderes e não sabedoria. E o que a gente sabe? Poder sem sabedoria corrompe. Então, o que os mestres daquela ocasião fizeram? Nós não mexemos com fenômenos paranormais aqui. Nosso objetivo é o samadhi, a expansão da consciência, e o estudo e prática de fenômenos vai desviar vocês do caminho real de que é a consciência, e um fenômeno paranormal pode iludir e prender você no fenômeno e você não chegar à consciência. Então, literalmente, eles decretaram, não mexemos com essas coisas aqui, nosso negócio é o samadhi, para afastar a população. E aí mestres falavam para os discípulos, não mexe com isso, você vai ficar trancado num dos chakras em vez de subir. Não vá atrás disso, deixe decorrer naturalmente. Isto passou ao longo do tempo e virou um verdadeiro bloqueio dentro do yoga, tipo, não pode mexer com saída do corpo, não pode mexer com mediunidade, não mexe com essas coisas. Vários professores de yoga vão falar isso ainda lacrados, só que de lá para cá, hoje a Terra tem 8 bilhões de pessoas. Você imagina, você acorda paralisado e não consegue se mexer. E logo depois sua aura dilata, porque seu metabolismo está baixo, aquilo foi espontâneo. Você se sente saindo do corpo. Você não fez nada, foi espontâneo. No dia seguinte, você chega para o professor de yoga e fala assim, eu acordei paralisado, minha aura inflou e eu me vi fora do corpo. O professor vira e fala, nós não falamos disso aqui, é proibido, se você continuar, eu vou te tirar da aula. Veja, que absurdo. Sendo que aí a pessoa fala, mas eu não fiz nada. Ele fala, fez sim, foi coisa do teu ego buscando projeção astral. Você não tinha feito nada, aquela capacidade natural que, igual a respiração, emergiu. E aí, devido a esse bloqueio, não se fala no yoga de saídas do corpo, vida após a morte, desde aquela época. Em contrapartida, autores de saídas do corpo metem o cacete no yoga, dizendo que é místico e que não sei o quê. E os extremos estão errados. A gente tem um caminho do meio. Pode-se estudar toda a prática do yoga e, ao mesmo tempo, os seus chakras podem abrir, não tem nada a ver com o ego. Se você está fazendo musculatura na academia, você não quer que a musculatura cresça? Como? Então, você está meditando, fazendo pranayama, em algum momento, algum dos chakras vai pulsar. Isso é natural, não tem nada a ver com o ego. Aí alguém chega e fala, seu chakra pulsou? Cuidado, irmão, isso é fenômeno paranormal, nós não mexemos com isso. Que babaquice, né? E eu, como pude, felizmente, juntar as duas coisas, eu vejo claramente que é possível o conjunto. Agora, o lance dos yogis está certo. Não adianta ficar buscando fenômeno paranormal. O lance é consciência, melhoria de caráter. Agora, se um fenômeno ocorre e eu usar ele para crescer, nenhum problema vai haver. Então, a gente tem do lado do yoga, não mexe com determinados temas, no lado da saída do corpo, não mexe com temas de yoga. Que absurdo. Dá para integrar tudo e caminhar de forma universalista. E precisa, porque tem até... Mas eu acho que já é mais a pessoa que é mais solta, não sei. Mas tem praticantes, às vezes, que falam, né? Que na hora do relaxamento tem. A aura de lado. Um certo desprendimento que a pessoa relaxa, né? É normal. Relaxou, as ondas cerebrais descem. Aí chega alguém e fala assim, a onda cerebral relaxou, a coisa do teu ego. Não tem nada a ver, né? Tem um livro ótimo, que eu sempre recomendo para meus alunos, que é o Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, publicado aqui no Brasil, em 1981, pela editora Pensamento. O Motoyama, além de professor de yoga, também era acupunturista. E a descrição dele dos chakras, na metade final do livro, é primorosa, porque ele faz esse equilíbrio também com a parte ocidental e a parte do yoga. E o Motoyama, nas viagens dele, ele fez muita amizade com o Swami Satyananda, com quem ele aprendeu muito na Índia, de yoga, e trouxe para o livro dele. Acontece que o Swami Satyananda tinha sido discípulo do Swami Sivananda, né? Que um dos grandes autores do yoga, que eu também tenho tudo dele e admiro. Então, muito do que está no Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, veio por orientação do Swami Satyananda,
que tinha aprendido com Swami Sivananda. Então, Teoria dos Chakras, ele equilibra um pouco essa parte ocidental e oriental. Quem pratica yoga, dá uma olhadinha nesse livro, por favor. Vamos falar sobre as energias envolvidas nas curas por imposição das mãos, né? Como Jesus fazia, né? Tem os passes, tem o jorei, a apometria, o reiki, até o benzimento. Notamos que nesse último, em alguns casos, usa até uma folhinha de arruda assim para tirar a energia impregnada, né? Em alguns casos, deve ser jogada fora. No yoga, os mestres dão a entender que é uma prática perigosa, porque se assume o karma da pessoa. O problema é que não imaginamos o tamanho deste karma. Entende-se que a quebra da lei da causa e efeito pode ser danosa se você assumir de forma aleatória qualquer karma. No yoga, né, discursa-se pela meditação, autoconhecimento, respeitando as leis kármicas. Né? Aí está na autobiografia do yoga, né, que fala a segunda vida de Cristo, do exemplo de Jesus. Mas, por exemplo, pega o Yogananda, tá? Por exemplo, você imagina, o Yogananda está ali meditando, a aura dele dilata, que é natural, e transborda. Essa energia vai para onde, cara? Impregnar o mundo, ajudando pessoas. Está mexendo no karma? O que você acha? Com certeza, né? Então, não tem como você estar zero bala, porque enquanto você está respirando, você está matando na mucosa do teu nariz bilhões de bactérias. Não tem como viver zero bala. O yoga isolado na caverna do Himalaia, ele pode se isolar, mas o pensamento dele existe e irradia. Então, você pega Aurobindo, Ramakrishna, todos eles falavam Sivananda do poder do pensamento, sem mexer o corpo e irradiar. Então, a gente acaba ajudando. O lance que se falava desde a antiguidade era tipo assim, determinada pessoa precisa passar algo, se você interfere, essa pessoa não passaria aquilo e você estaria interferindo na lei de causa e efeito. Veja bem, algum de nós consegue mexer na lei da gravidade? Não. Algum de nós consegue mexer na rotação e translação planetária? Não. Como é que nós vamos conseguir mexer na lei do karma, que é uma lei da natureza? Causa gera efeito. Algum de nós é grande para mexer nisso? Então isso é uma balela. Não há como a gente interferir numa lei maior. Agora, quando você tenta ajudar o outro, se o outro tiver que passar por aquilo, a ajuda que você fez não vai funcionar. Você não alterou nada. Né? Aí alguém fala, então se não era para alterar nada, para que mexer? É o seguinte, eu não sei quando é que é o fim do karma daquela pessoa, porque às vezes foi determinado que o karma dela acabaria quando você agisse. E outra coisa, eu posso não melhorar a pessoa porque o karma dela não permite, mas eu melhorei ao tentar ajudar ela. Na dúvida, você vai lá e faz. Se não tiver que acontecer, a lei do karma não vai deixar funcionar. Outra, não deixa a pessoa chegar onde tem o curador. Ela não consegue chegar nele. E se ele trabalha nela, ela não melhora nada. Então, continua valendo isso. Não há como a gente interferir. Agora, se um poder maior permitiu existir um curador, é porque é possível de um para outro eliminar o do outro através de um. Isso também é karma. Na verdade, seria chamado dharma, a capacidade de ajudar os outros, que não é uma ação que interfere, mas uma ação que melhora. E melhorando, tudo se abre. E a pessoa melhorando, ela pode mudar o próprio karma, agindo melhor também. Tem a intenção de amor também envolvida. Olha, os Bijas Mantras dos chakras, isso foi um mentor espiritual que me ensinou. Os Bijas Mantras criados, um para cada chakra, Lam, na base da coluna, Vam, no baixo ventre, Ram, umbilical, Yan, no cardiorrespiratório, Ram, na garganta, Om, no frontal, o coronário não tem Bija Mantra porque já é considerado o ápice, né? Você chegou nele, não precisa de Bija Mantra para chegar. Então, o Bija Mantra do coração, ou melhor, chakra cardio respiratório, Anahata, em sânscrito, invicto, inviolado, porque hospeda na câmara secreta do coração o espírito, já que nada pode matá-lo, é invicto, inviolado, Anahata. O Bija Mantra dele é Yan. Então, o que se recomenda? Fazer um Bija Mantra para estimular o chakra enquanto você faz um pranayama. O que esse mestre me falou? Ele falou, você acha que um Bija Mantra no chakra cardiorrespiratório, que é a parte afetiva do ser, alguém fazendo não vai abrir o sentimento da pessoa? Eu falei, mas tem yogi que só quer fazer prática respiratória, esquecendo que o amor também está no chakra cardiorrespiratório, não só o pranayama. Falou, pois é, yogi arrogante, egoísta, fica preso. O mestre não fica preso, ele trabalha e o coração dele abraça o mundo, ampliando. O Yam também é um Bija Mantra de cura, que pode ser pulsado dentro do chakra na respiração, oferecendo, tipo assim, ofereço meu coração a todos os corações. O Yam, transbordando. E era uma prática de você
projetar o Yan sem mexer a boca, não fazia era o Bijamanta do coração, por que eu vou usar a boca, né, se o Bijamanta é daqui? Então, colocava-se um recipiente com água e projetava-se o Yan para dentro da água para pranificar a água. Isso é uma prática secreta, Yogi. E aí um monte de gente usando o Yan só para prática respiratória limitada, sem abrir o sentimento. Ou seja, aquele yogi que é capaz de fazer uma respiração perfeita e não é capaz de perdoar ninguém. Quer dizer, tem uma ilógica nisso. Não tem algo coerente. Tipo, eu respiro pra cacete, mas eu te odeio. Eu respiro, mas eu sou egoísta. Não. Eu respiro e minha respiração abarca a tua respiração, que o todo está em tudo, ele é um. Eu e você somos a mesma coisa no final das contas. Emanações de luz do todo. Eu não tenho como expandir sem você expandir também. Vamos expandir junto. Nossos corações estão se comunicando, cara. Não tem como você ficar no yoga preso. O Yan, ele vai abrir o chakra cardio respiratório, aí transborda a favor de todo mundo. Legal. Agora, voltando aqui ao Yoga Sutras, o Yogananda, ele confirma as escrituras do Santo Isha, que seriam os anos desconhecidos da vida de Jesus na Índia, descoberto pelo aventureiro Nicholas Notovitch. Essas escrituras dizem que Jesus veio na idade de 13 anos para a Índia, estudou com os rishis, esteve em várias regiões da Índia. Mas o que um ser gnóstico, né, como Jesus, teria para aprender? Acho que é uma teoria isso aqui, né? Mas as evidências são interessantes. Se ele não veio para estudar, mas para deixar algo como uma escritura. Por exemplo, se essa escritura fosse o Yoga Sutras, que a data bate, né? 150 anos antes, ou depois, ou 300 anos, né? Vamos ter uma data da autoria do Yoga Sutras, né? Inclusive porque existe uma teoria de que Jesus teria vivido 100 anos antes da época supostamente demarcada. E outra, se você fala isso numa live, você é atacado por fanáticos bem radicais. Gente, Jesus teria ter vivido 100 anos antes ou depois. O importante é o ensinamento do cara, não é a data. Mas tem mais. O Patanjali é uma figura mítica, né? Metade homem, metade serpente, né? Tem alguns que são vários rishis. Só para complementar, essa metade serpente do Patanjali é uma metáfora. Serpente em sânscrito é naga. Naga, serpente, é uma metáfora da Kundalini, que expandiu e tornou um mestre. Quer dizer, metade serpente, metade gente, quer dizer, um mestre em forma humana. Literalmente isso. Metade homem, né? E dedica parte da sua narrativa, né, o Yoga Sutras, aos poderes paranormais. Sim. E de como adquiri-los, chamados Siddhis. Só para citar algum deles, né, o andar sobre as águas, né? Lagima. Ele se chama Lagima. É o seguinte, tem que pegar esses 8 Siddhis, Mahasiddhis, como chamam. A palavra Siddhi em sânscrito é poderes parapsíquicos, paranormais, que aqueles que os mestres falavam, não fica fixado nisso, que vai te atrasar. Entretanto, o Patanjali, que é o codificador, estuda isso nos aforismos, e ele fala dos 8 Siddhis que não pode pegar ao pé da letra. São metáforas. Tem um desses Siddhis, chama Prakâmya, que é considerado uma bênção de Shiva para o yogi. Tá? Dentro dessa bênção de Shiva está todo o poder de transformação da energia, cara. Não dá para transformar o mundo, dá para transformar a gente, daí irradiar. Então, esses 8 Siddhis, você não pode pegar o pé da letra, porque eles têm 1000 nuances por baixo. Então, você referindo aos Siddhis como se fossem os milagres de Cristo, né? Como se ele tivesse escrito as escrituras, né? Jesus, sabendo do perigo, né, que corria naquele tempo, né, por causa do domínio do Império Romano, ele intuiu em deixar essas escrituras uma terra sagrada, né, como a velha Índia, né, as escrituras. A certeza de que os rishis não só conservariam essa escritura, mas também divulgariam cientes da sua importância. Não dá para ter certeza, né? Mas se isso fosse real, uma escritura de Jesus, é um marco no universalismo, né? Ler o Yoga Sutras com essa percepção muda muitas coisas no sentido das mensagens contidas ali, né? Porque tem mensagem de amor, de consciência. A gente não sabe exatamente isso, só se sabe que entre os 13 e 30 a vida de Jesus é um mistério. Esse cara estava viajando, ali ele não estava. Né? Agora, para onde estava? Agora, de toda forma. Supõe que alguém agora pega os 4 evangelhos e pega o Yoga Sutra e lê os 2 e compara. Não importa quem escreveu o quê, importa é o conteúdo. Você vai encontrar paralelos, né? Paralelos muito interessantes, porque muitas vezes os ensinamentos de grandes mestres, eles são parecidos na essência, seja Krishna, Buda, Jesus, embora por características e culturas e épocas diferentes. Mas se você olhar, os ensinamentos são de amor, de luz, de caráter, é só mudando o jeitinho para a época e para a cultura. Então, nós vamos encontrar paralelos disso
inclusive no Yoga Sutras, porque quando o Patanjali fala os 2 primeiros passos, yama e niyama, não destrui, pelo contrário, construa, isso é um pensamento que Jesus assinaria embaixo, Buda, Krishna. Esses ensinamentos eles são perenes para despertar a consciência. O problema é que esses grandes seres partem de volta para casa e os homens criam religiões em cima dos ensinamentos e aí colocam correntes para prender onde era para libertar. Então, a gente pode estudar todas essas coisas legais, esses ensinamentos, todos eles, sem fechar pacote, sem prender a consciência, buscando libertar a consciência. Todos eles são maravilhosos. Nessa comparação, o Yoga Sutras se parece com coisa do Krishna, do Buda e também de Jesus. É a origem, né? A sintonia com a mesma consciência. Tem o Sermão da Montanha, segundo o Vedanta, do Prabhavananda. Prabhavananda, da missão Ramakrishna. Eu tenho ele aqui. Eu tenho PDF. Olha, é o seguinte, o Sermão da Montanha, para mim, tá? Minha opinião, é o ápice do trabalho de Jesus, cara. Assim, em cima, eu acho que a informação espiritual que eu tenho é que na hora que Jesus estava dando o Sermão da Montanha, ele estava irradiando energia e cada palavra era como se fosse um mantra. Ele não estava falando só para aquele pessoal em volta. Ele estava irradiando coisas para impregnar a atmosfera planetária, cara, de passos de luz e pistas luminosas e energias que quebravam no astral inferior paralelo antigas correntes que vinham da Atlântida, por exemplo, de magos trevosos, ainda lá embaixo, liberando aquilo. Isso é informação que eu tenho de um mentor espiritual, que é o ápice, porque o trabalho de Jesus era invisível também, quebrando correntes e soltando milhares de seres atrasados para o lado de lá. E que esse momento foi espetacular. Então, você pode pegar um cara igual o Yogananda ou Prabhavananda e interpretar o Sermão da Montanha sem ser dentro do contexto religioso ocidental. Vai ter uma interpretação um pouco mais light, mais universalista. Um de nós, estudando o Sermão da Montanha, tá? Como eu mesmo, vou pegar uma coisa linda, mas eu não estou indo por aspecto religioso. Alguém pode pegar isso só dentro do ponto de vista cristão, da religião cristã daqui, também tirar coisa boa, mas dentro do pacote religioso que ela está. Agora, se tirar o pacote e olhar, o ensinamento é para qualquer um, de qualquer área. E o Sermão da Montanha, eu sou fã, cara. Eu acho que é um momento assim, o ápice de Jesus. E eu gosto muito de Jesus e não sou cristão. Gosto do Krishna e não sou hindu. Gosto do Buda e não sou budista. Eu não consigo prender a consciência quando eu estou vendo que há uma luz maior permeando a tudo e que a gente só vai em cima nela. E esses ensinamentos são incríveis para todo mundo. Então, tudo em sintonia com a mesma consciência, que é a consciência suprema, né? A gente tem que estar afinado a essa consciência. Outra coisa que eu vejo diferença aqui no yoga tibetano, os praticantes parecem mais centrados assim, na mente e nos exercícios, que muitas vezes mantém segredo, né? Tornando ele bem mais místico. Por vezes relacionado à paranormalidade, explica, porque viviam lá no Himalaia, né? Regiões mais rigorosas, né? Então, para sobreviver. É mais difícil de chegar lá, né? E os adeptos do yoga do resto da Índia são mais devocionais. Sim. Falam muito mais da comunhão com o divino. Enquanto os tibetanos não deixam claro na fé dessa consciência maior em Deus, né? Na divindade. Mas a diferença é cultural. O Tibete, ele é muito alto, era muito isolado lá em cima, né, nos Himalaias. Quando os mestres budistas subiram, depois de 500 antes de Cristo, quando Siddhartha Gautama surgiu, depois surge o budismo. Com o passar do tempo, missionários budistas começaram a subir as encostas do Himalaia e chegar no Tibete. Encontraram lá a religião tibetana, Primeva, que tinha coisas de magia e um monte de coisa de paranormalidade. Os monges budistas chegaram, aculturaram aquilo tudo, mesclaram com o budismo, que se tornou preponderante, o budismo tibetano. Mas no fundo dele ainda havia a religião Primeva tibetana, que era uma amálgama de várias coisas, né? Com o passar do tempo, os monges foram para o Extremo Oriente, para o Japão, Laos, Camboja, China. Em cada lugar que o budismo se estabelecia, ele se amalgamava com as doutrinas locais e ganhava supremacia sem lutar. Por exemplo, o budismo chegou na China. Lá já tinha o taoísmo do Lao Tse, há 100 anos antes do Siddhartha Gautama, e haviam as ideias do Confúcio também, e do imperador Forri, de 2000 anos antes. Né? O imperador Forri foi um grande pensador, falei uma besteira, o imperador Huangdi,
é o correto. Forri está mais para a parte do I Ching. E ali o budismo se estabelece numa área que já tinha o taoísmo e também já tinha o confucionismo, e ele consegue prosperar. Mas para cada lugar que o budismo chegava, ele tinha que se adaptar à cultura local. Então, até o budismo chegar no Japão, os monges budistas adaptaram o budismo ao modo de ser do japonês, aquela coisa mais de etiqueta, educação, mais austera. Se você pega um budista japonês na base, ele é mais austero. Pega um budista chinês, ele é mais naturalista. Pega um budista tibetano, ele é risonho, que é a característica do tibetano. Ele gosta de bandeirinha colorida, gosta de mantas, gosta de dançar. E ali, quando os monges budistas subiram e o budismo se propagou, foi lá que surgiu o mantra Om Mani Padme Hum, que é do sânscrito, subiu com os monges e se tornou famoso entre o budismo tibetano, que é a linha budista que mais cresce hoje, com o Dalai Lama espalhando isso em suas viagens pelo mundo. A gente aqui teve linhas budistas japonesa inicial, pela imigração, depois chinesa e agora, por último, a tibetana. Por que a diferença? O budismo é diferente do hinduísmo, onde surgiu o yoga. O budismo segue as 3 joias budistas, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. Ou seja, os ensinamentos do Buda, o Dharma, que é praticar os ensinamentos do Buda, né, a virtude, e a Sangha, que é a boa companhia, andar na companhia de outros que falem do Buda. Aquele conceito do yoga, satsanga, sat, ser, sangha, companhia, ande na companhia dos que falem do ser divino através do yoga. Os budistas tiraram o sat, virou só a sangha. Fique na companhia. Então, dentro do budismo, não se usava a referência hindu de Brahman, nem de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, ali você não se fala de um criador, por exemplo. É uma outra maneira de ver. Então, quando o budismo, a cultura, o Tibete, religiosamente falando e filosoficamente, os budistas passaram a seguir um padrão não místico como o dos hindus, porque o budismo era outra doutrina. Então, eles começaram a trabalhar os chakras de forma diferente, os elementos também de forma diferente, e no yoga tibetano, que é uma adaptação do yoga clássico, mas dentro do contexto tibetano, com uma forte influência budista, tornou-se essa maneira de trabalhar que vocês estavam falando, porque é um lugar frio pra caramba, precisando de muita energia vermelha e laranja para esquentar o mecanismo bioenergético deles. Então, o yoga tibetano é diferente do yoga clássico surgido na Índia, pelas questões culturais, porque dentro do Tibete a influência budista foi tremenda e o budismo não é igual a qualquer linha hindu, incluindo o yoga, por isso essa diferença. Agora, espero que as perguntas sejam muito capciosas. Agora vai uma aí. Não, mas é porque a gente está querendo aprender, hein? Aqui, ó, a gente está querendo aprender. Vai. O Oriente, né, traz conhecimento espiritual e sua cultura, né? Sempre de uma forma ou de outra, acabam reprimindo as mulheres. Sim. Né? A cultura, né? Nas escrituras, às vezes até o comentário de alguns mestres, né? Você fala assim, ué, você fica ouvindo, lendo, né? A escritura. Às vezes repete muito, né? Ele fala assim, a tentação. Mulher né? e ouro. Mulher e ouro. Você fala, caramba. Exatamente. Mas isso ficou meio que encalacrado na cultura da Índia, principalmente. Né? No Tibete não é assim, por exemplo. É o seguinte, se falava muito de que a sexualidade poderia afastar a pessoa do caminho espiritual. E o desejo por posses materiais tiraria a pessoa do caminho do samadhi. Então ficou aquela coisa, ouro e mulher. No caso, a mulher representada pela sensualidade que tiraria o homem, porque naquela época longínqua era o homem que ia para a prática do yoga. Se a gente olhar a história da Índia, antes da invasão dos arianos, várias áreas da Índia tinham um domínio matriarcal. Aí você não falaria Pai Celeste, você falaria Mãe Divina, né? Depois da invasão dos arianos, começou-se a ser aquela coisa mais clássica patriarcal. Isso é história, são ciclos que se passaram. Para mim, eu não vou chamar Deus nem de pai nem de mãe, porque ele é todas as coisas. Não pode ser só homem ou só mulher, mas o absoluto. Aliás, eu não tenho como falar nada de Deus. Minha mente relativa não entende o absoluto. Mas o que eu não entendo, eu posso sentir. Mas nem tudo que eu sinto, eu posso conseguir falar. Então, tem que falar de Deus, é um problema. Porque tem muita gente falando porque não entendeu nada. Porque se a gente compreende isso, não vai falar nada porque vai faltar parâmetro.
Tem muita gente tentando dar características ao eterno que não passam de características humanas, tipo, Deus te julga, Deus te pune, nada disso bate com a realidade maior. O pouquinho que se vê numa expansão já te mostra que o universo é muito maior do que a opinião nossa aqui do planetinha desse tamaninho, vai falar de criação e não entende nem o planeta mais próximo a gente conseguiu ir, vai falar de criador, de criação, de infinito. Qualquer coisa já está equivocada. Por isso que é melhor o silêncio e sentir isso no coração de uma forma que não tem como o intelecto entender, quanto mais poder falar. Então, ficou muito isso nas culturas antigas, de que o desejo por coisas materiais te tiraria do caminho do samadhi. Agora, repara, pior do que o desejo material, uma armadilha que muitos yogis criaram, o desejo pelo samadhi. Desejo que isola você da sociedade. E outra, imagina o yogi antigo, lá em cima, na caverna do Himalaia, ele olha lá embaixo uma cidade, as luzes de uma cidade, e ele fala assim, ainda bem que eu estou aqui livre das amarras de Maya, toda a população lá presa na ilusão, e eu aqui no meu samadhi. Quer dizer, ele se julga diferente dos outros, ele está preso no samadhi do egão dele, ele não expandiu nada, e se achando superior aos outros. O que acontece? Desencarna e reencarna ele aqui em São Paulo, Rio, Nova York, para viver junto com as pessoas e desenvolver igualdade, porque está dentro da caverna, não tem ninguém te espetando. Está com o chefe, assaltante, metrô lotado, eu quero ver você ficar em paz. Então é muito fácil ser yogi isolado. Aí, por isso, muitos yogis encarnam no Ocidente, na vida seguinte, para experimentar um pouco da loucura disso aqui, que também tem algo a aprender. Então, ficou muito isso da coisa do desejo. Agora, vocês estão aí. Se você tiver condição de ter uma casa melhor, tenha, porque você vai conseguir melhorar seus estudos. Um carro para você se deslocar, uma condição que você possa se alimentar bem, para depois você ter força para fazer a sua aula de yoga. Tudo isso não significa o desejo que afasta do samadhi, significa estar vivo no plano físico. O problema todo é o desejo, a ambição só por aquilo, à custa de qualquer coisa. Nesse sentido que os mestres alertavam. E tem gente presa à questão sexual, não como algo do relacionamento, ela só pensa naquilo, vai atrapalhar. Então, é nesse sentido que esses mestres falavam, e como as sociedades antigas eram patriarcais, o alvo era a mulher, né, cara? E esses mestres não tinham como escapar do contexto, os discípulos dele eram homens, cara. Então, era nesse sentido. Por isso que eu falo, não pode fechar pacote, você tem que entender a cultura, a época. Com o tempo, foram surgindo grandes mulheres na tradição hindu, a Nanda Moemar, a mulher do Ramakrishna, a Sarada Devi, e quantas aí mostrando exatamente o potencial da mulher, que cada vez é maior. Agora, tem áreas do mundo e culturas do mundo que reprimem a mulher, infelizmente, até mesmo no Ocidente. E a questão agora é equilibrar. Sabe o que acontece? Isso tudo é rajásico. O poder que se quer sobre o outro sexo é rajásico. O que a gente precisa ter? Um equilíbrio, sátiva, homem e mulheres sátívicos. Aí não vai ter superioridade de um sobre o outro jamais. O problema, o que desperta o desejo, o que sente o desejo, ele que tem que estar atento. Então, só perguntar, estamos com 1h17, tá? Como é que está de tempo, Wagner? Você quer ver se o pessoal no chat tem perguntas? É que faltam quantas aí, depois? Faltam umas 4? Faltam umas 6 e mais ou umas 7. que a gente pediu para os praticantes perguntarem para vocês. Ah, tá, então tá, vamos lá. Você disse que a projeção astral é um SIDS, eu já disse, né? E que não é preciso ter medo desses SIDS, ao contrário, né? Que alguns mestres pregam. Que algumas pessoas nascem com SIDS no Yoga Sutras, né? No capítulo 4. Essa capacidade de novo, SID é a capacidade para a psique. Nós temos um conjunto de SIDs, clarividência, telepatia, saída, são naturais, eles podem emergir espontaneamente ou podem ser desenvolvidos. A questão é, está desenvolvendo para quê? Para ficar preso ao fenômeno ou para expandir a consciência? É essa que é a chave. É isso mesmo. E se ela é um SID, seria que teria um nome lá, tá entre os 8 ali, ou seu caso? Não, ali são os 8 grandes SIDs. Ah, então são sub-SIDs. Tem sub-SIDs, tem milhares de SIDs menores, tá? Mas tem os 8 grandes SIDs que se diz que são capacidades só de mestres, e os SIDs menores que são capacidades dos humanos ainda ralando igual a gente. Então tá. As fases da Lua podem ter alguma influência na lucidez dos sonhos?
Não, nenhuma. Embora alguns autores achem isso, eu nunca notei diferença nenhuma. Em alguns livros de ocultismo antigo, diziam que fases da Lua poderiam influenciar nas saídas do corpo. Sinceramente, esses anos todos, nunca vi influência nenhuma, pelo menos em mim, e observando muita gente, que eu faço palestra e curso, eu não vejo essa influência nas pessoas também. Mas isso é o meu ângulo de visão, tá? Pode ser que o outro autor possa dar outros dados. Na minha visão, não interfere. Tem uma pergunta aqui no praticante nosso, Francisco. Ele pergunta se é normal lacrimejar depois da meditação. Se tem normal. É o seguinte, o chakra frontal, ele, na verdade, em sânscrito é chamado ajna, o centro de comando está ligado à glândula hipófise. Tem um chakra menor aqui chamado manas e um outro aqui chamado soma, fazendo 3 pontos energéticos dando a área da testa, que é chamada de frontal aqui no Ocidente, que essa é uma dúvida de muitos autores, né? Então, cada um desses 3 pontos tem algumas características. Tem chakras laterais do frontal, nas têmporas, nas sobrancelhas, embaixo e nos canais lacrimais. Então, às vezes, a atividade do frontal, na meditação, que é o mais usado, né, pode causar descarga de energia que o corpo usa a lágrima como um meio de expressão para soltar. Porque, muitas vezes, emocionalmente, as lágrimas são uma forma do corpo jogar para fora as emoções, psicossomaticamente. Na prática do yoga, na hora que você está meditando na tela mental interna, pode o corpo descarregar energia pelos canais lacrimais, ou os dois, ou apenas um, a forma de jogar para fora energia excedente. Tem uma pergunta da Anice. A Anice tem umas 4 perguntas. Paralisia do corpo. Por que acontece a paralisia do corpo? Ela diz que sempre tem experiência da paralisia, mas nunca consegue se acalmar. O que faz? Esse é o problema. A paralisia é a chamada catalepsia projetiva ou astral. A pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum, ela se apavora. E aí ela acorda, porque a paralisia acontece, metabolismo cardiorrespiratório baixo e ondas cerebrais bem baixa. Ela acorda antes do corpo ativar. Ela dá o comando, o corpo não mexe. Aí ela fica com medo, a adrenalina dispara, ela volta ao movimento. Se a pessoa ficar quietinha nessa paralisia do sono, quietinha, não tentar se mexer, a adrenalina não dispara, a aura se solta, ela vai para fora do corpo. Agora, se ela se agitar ou ficar com medo, a adrenalina sobe e trava a experiência, que é o que está acontecendo com ela. Fica calma, aproveita e sai do corpo com a paralisia. Curte o momento, né? Pratique yoga. Anice, tudo Anice agora. A pergunta é se é verdade que os médiuns podem ser mais evoluídos do que os mentores. Não, o que pode acontecer é o seguinte, uma pessoa reencarna, tá? E a palavra médium é intermediária do latim. Então, mentores trabalham com ela entre o astral e o físico, como intermediador. Acontece que o médium, antes de ser médium, ele é pessoa, enquanto pessoa ele é um espírito. E, simplesmente, um espírito avançado pode reencarnar para ser médium. E os mentores que vão comunicar com ele não estão nem no nível dele, mas usam ele porque ele é um bom médium pela capacidade que tem. Nesse sentido, sim. Mas, na prática, 99%, os médios que descem não estão à altura dos mentores, é o oposto. Mas, por uma exceção, alguém mais avançado pode reencarnar para ser médium, e aí vários mentores em torno são de vários níveis, vários, inclusive, não estão no nível dele, mas podem passar mensagem porque ele está encarnado naquele momento. Nós tivemos grandes médios, o Chico Xavier, o ápice aí disso tudo, incrível, como exemplo, pode ter um espírito avançado que seja médium. Agora, não vai ser um médium tranqueira, não vai ser um médium que tropeça, vai ser um médium excelente. De fato. E o que você... Da Alice também. O que você pode me falar sobre os guardiões? Depende do que ela está chamando de guardiões, né? Por exemplo, normalmente em estudos espirituais se fala mentores espirituais, amparadores extrafísicos, benfeitores astrais, auxiliares invisíveis, guardiões astrais, protetores espirituais. Acredito que seja nesse sentido. Presenças sutis e invisíveis que não estão encarnadas no momento e pode dar uma forcinha. Vamos imaginar ela que numa vida anterior ela teve um grande mestre, ela morava num lugar que ela fazia já yoga no passado. E ela tinha um grande mestre, alguém que era um pai espiritual para ela, um baba. Eles desencarnaram e, com o tempo, ela precisou reencarnar de novo, tá aí. Ela não lembra desse baba do passado, desse pai espiritual. Invisivelmente, ele continua ajudando ela.
Aí alguém chega e fala assim, você sabia que você tem um baba que é seu guardião? Quer dizer, nesse sentido, porque ele está fora, ela está encaixada no momento. Então, às vezes, isso que é chamado de mentor amparador é alguém já com ligação de outra vida com a gente está aqui, ele está de fora e dá aquela focinha. Tipo, irmão mais velho ajudando irmão mais novo. Isso. Se ativar a glândula hipófise, o que acontece com a pessoa? Olha, a hipófise é a glândula ligada ao chakra frontal. Se eu puxar uma linha reta do chakra coronário, o lótus das 1000 pétalas, né, em sânscrito, Sahasrara, uma linha reta, ele vai para atravessar o cérebro e chegar em cima da pineal, no meio do crânio, embaixo dos hemisférios cerebrais, também chamada de epífise. Se eu puxar um pouquinho, alguns centímetros para fora da pineal, vou encontrar a hipófise, nesta reta do chakra frontal. Então, chakra coronário, pineal, chakra frontal, hipófise. Normalmente, o que se fala é de ativar a pineal. Acho que ela trocou aí a questão das glândulas, porque, inclusive, na internet, o pessoal trocou chakra e glândula. Vou repetir. Se você puxar uma linha reta do coronário, vai atravessar o cérebro e pegar a pineal no meio. Se eu puxar uma linha reta para dentro, eu vou achar a glândula hipófise. São duas glândulas diferentes dentro da cabeça, são as duas glândulas endócrinas de comando do sistema, principalmente a hipófise, que comanda os hormônios das glândulas abaixo, a hipófise também chamada pituitária e a pineal também chamada de epífise. Não é ativar a glândula, é ativar os chakras para ativar a glândula de tabela. Porque, por exemplo, espírito desencarnado não tem glândula, mas tem chakra. O que eles ativam? Os chakras. Então, a mesma coisa aqui. Não é a glândula ativando o chakra, é o chakra ativando a glândula. Se bem que na internet todo mundo só fala de glândula. Eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta dela. Eu acho que ela estava relacionada assim, com a Adna. Não seria alguma coisa relacionada assim, à intuição, aflorar um pouco mais a intuição? Não, mas aí é o chakra frontal, é o que eu estou falando. O chakra frontal, aqui seria intuição, clarividência. Aí sim, pulsar a luz no chakra da testa melhora a hipófise de tabela. Ela perguntou da glândula para o chakra, é do chakra para glândula. É um relacionado ao outro, né? Tem um aqui também, acho que é... Cadê? Gente, se alguém que está assistindo aí quiser fazer alguma pergunta também, já vai... E a gente não vai poder ficar também tanto. Tá. Porque eu vou dar aula daqui a pouco agora. Nós também. Que é o seguinte, no período da pandemia, eu estava fazendo muitas lives ao vivo à noite, né? Eu voltei a dar as aulas presenciais à noite, eu tenho vários grupos. E aí eu não consigo mais, a não ser quinta-feira, e tinha muita já lives marcadas. Por isso que a gente marcou de tarde, porque de noite ficou um pouco complicado para mim. Depois a gente vai botar no site, no meu canal, aí mais gente vai assistir. E aí, mais um pouco, porque depois eu tenho que dar aula ainda hoje. É uma correria a minha vida. Sim. O Sadhguru, né, está fazendo um movimento ambiental, onde o tema é para cuidar do solo, save soil, né? No futuro, por exemplo, não vai ter mais lugar para plantar o alimento. E é difícil ver um espiritualista fazendo esse tipo de proposta ambiental. Eu, pelo menos, raramente eu vejo. Olha, tem um monte, tem amigos meus que fazem trabalhos incríveis com isso na parte ecológica. Não é tão falado realmente, porque normalmente, quando alguém fala de uma campanha mais ecológica, nunca é dentro de um viés espiritualista, porque, inclusive, se a pessoa lá fora, no meio de um monte de ecologista, que é cristão, material, dizer que é da Umbanda, por exemplo, vai ser discriminado. E, infelizmente, existe isso. Eu trabalho com isso, eu vejo isso toda hora. Então, muitos estudantes espiritualistas que estão enganjados em grupos de ecológica, eles nem falam que são espiritualistas, mas eles estão lá um monte. E tem alguns na área do yoga, inclusive, que fazem trabalhos muito legais com questão de tratamento da terra, da água, que é necessário. Todos nós que mexemos com isso, a gente tem que defender a natureza do planeta. Não é por uma questão de egoísmo nem nada, mas é um ser vivo. A gente tem noção disso. Nada está morto, tudo vibra. A gente tem que ter muito cuidado, e a gente está chegando num ponto perigoso de manifestação humana que não tem a ver com apocalipse, nada dessa babaquice, tem a ver com a própria degradação da humanidade, que precisa reciclar para poder reconstruir as coisas. Uma coisa bem mais realista. Mas é um momento fofura agora. Vou mostrar a nossa cachorrinha. O Rama tá aí, Wagner? O Rama tá aqui. Vem cá, Rama. Vem cá, Serena, conhecer o Rama. Vai, que era no começo não pegou. Ali, ó, Serena, ó. Olha lá. Ai. Olha lá, Rama, quem tá ali, vem te conhecer. Como é o nome dele? Serena. A Serena é ela. Ainda tem mais. Como é o nome desse?
Xerri. É Xerri. Olha lá, Rama, olha lá, 2 amiguinhos, olha, ele tá vendo. Olha lá, Rama, ó, dá tchauzinho lá para eles, ó. Olha só, esses caras são uma companhia, né? O Rama é grudado comigo. Essas meninas são os nossos Bom, guardiões do ser. vamos arrematar aqui com algumas perguntas do chat, e aí a gente encerra. Uma outra hora, a gente faz uma live sobre os Upanishads, que é uma das partes que eu mais gosto. Ó, gratidão aí. Não sei se tem alguma Tem pergunta. uma pergunta aqui do chat. Quer fazer ou quer encerrar? Onde é que tá? Não, tem uma pessoa que perguntou alguma coisa aqui. Vamos lá, aí vamos responder. Tá. Tá aqui, Aparecida Freitas, eu estou vendo aqui. Tá, vamos lá. Aparecida. Boa tarde a todos. Gostaria que o Wagner me respondesse. Né, tive uma saída do corpo que ouvi uma voz, pediu para que colocasse a mão na cabeça, e nisso disse que iria me levar ao espaço. Aí ela continua aqui. Ah, não, pera lá, no outro. Faltam por isso aí. E nisso fui ao universo, e depois ele disse que era hora de voltar, e voltei em uma velocidade muito grande. O que seria essa voz? Foi em uma forma telepática. Normalmente uma presença invisível mentora que se comunica telepaticamente mesmo. Deu uma experiência muito forte para ele. Botou a mão aqui por causa do chakra coronário, que é o responsável por coisa de expansão da consciência. Você ganhou, foi um presentão, viu, Aparecido? Amostra grátis do infinito, como eu estava falando. Agora, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Uma experiência dessa, tem alguém ali, telepaticamente, invisivelmente, ajudando, isso não é à toa, né, Aparecida? Alguma coisa, essas presenças sutis querem da tua evolução. Te deram essa experiência para te abrir o horizonte, para você correr atrás e ir para frente. Lá na frente, talvez eles até trabalhem com você em algo legal, espiritual. Vê por onde você vai e faz coisa legal com a parte espiritual. Então é isso. É isso. Pergunta, acho que foi só isso. Então, isso aí a gente, quando mais para frente, a gente marca uma outra, tem que ser à tarde agora, não tem mais como eu fazer à noite, tá? E a gente fala de outros temas aí, vocês juntam novas perguntas e a gente conversa de novo, tá bom? Gratidão enorme. Tá ok, gratidão enorme, Wagner. Parabéns aí pelo documentário que vocês fizeram, viu? Gratidão imensa por ter, né? Então tá. Então, até mais, tudo de bom para vocês. Até mais para todo mundo que está assistindo. Até mais, gente. Gratidão pela presença. Hace toma